tarde, meus amores. Vamos nós para mais um dia de aula. Hoje nós teremos nossa aula de geografia, tá? Português, onde nós vamos ver o conto da Cinderela, mas contado de uma outra versão, uma versão mais moderna, tá? E o trajeto I, onde nós vamos trabalhar hoje a Agenda 2030, tá? Com alguns objetivos da ONU em relação ao desenvolvimento sustentável, tá? Então, vocês vão pegar o livro de geografia, onde nós vamos trabalhar para que servem os rios, tá? Como os rios são aproveitados. Português, onde nós vamos ver um conto da Cinderela mais modernizado. E o trajeto I, que vai tratar da Agenda 2030 sobre desenvolvimento sustentável, tá? Então, vamos pegando esses materiais aí. Começando com geografia, tá? A tia vai apresentar um slide que ela fez com algumas coisas onde o rio pode ser aproveitado, onde os rios podem ser aproveitados, por que devemos cuidar dos rios, tá? Porque afinal de contas é deles que vem a água que nós bebemos, tá? As águas que nós consumimos na nossa casa, elas vêm do rio, para ser tratada na unidade de tratamento de águas, que aqui no Rio de Janeiro cabe a SEDAI, tá? Então, nós vamos ver aí esse slide para depois vocês estarem resolvendo as atividades. No livro de Geografia, são as páginas 26 e 27, tá? Então, vocês vão pegar o livro, já datar essas duas páginas para a tia e prestar atenção na explicação, tá? Para depois estar fazendo a atividade. Então, vamos começar. Aí tá, aproveitamento dos rios, tá? Os rios são fonte de recursos naturais indispensáveis aos seres vivos, a água, tá? Além disso, tem grande importância econômica, social, histórica e cultural. Milhares de espécies da flora e fauna, inclusive a espécie humana, consumem água dos rios, que precisam ter qualidade adequada para os diversos usos. Dos rios provém grande parte da água consumida pela humanidade para beber, cozinhar, conservar alimentos, cultivar as plantas, criar animais, para navegação e dentre outros. Aí a tia colocou aqui alguns exemplos para que servem os rios, tá? Servem para o abastecimento de água, ó, como a tia falou, é dos rios que provém a água que nós bebemos, tá? Serve para geração de energia elétrica, tá vendo aqui o rio em cima, ó? Aí aqui tem a usina hidrelétrica, tá? Que vai gerar a energia que chega às nossas casas. Parte da energia elétrica, a maior parte, na verdade, da energia elétrica produzida no Brasil é da rede hidrográfica, tá? Das bacias hidrográficas, como essa daqui. Para irrigação de alimentos, ó, aqui uma plantação, tá vendo? Aí o rio aqui para fazer a irrigação. Para a irrigação. Servem também para pesca, ó, da onde as pessoas tiram alimento. Aqui os pescadores no rio. Servem para o lazer, ó, muitas pessoas aqui, ó, nesse rio para tomar banho nas águas cristalinas dele. Servem para navegação, tá? Que é transporte, serve para transportar tanto mercadorias, ó, tá vendo aqui, mercadoria, quanto pessoas, tá? O transporte de pessoas e de mercadorias é chamado de transporte hidroviário, tá? Porque é feito na água, que quer dizer hidro, tá? Então, é o transporte hidroviário, ele transporta tanto mercadoria quanto pessoas, quando os locais não têm acesso ao transporte de ônibus e carros, onde facilita também em alguns locais esse tipo de transporte. Aí tem uma imagem aqui das cataratas do Rio Iguaçu, tá? Que é as cataratas de Iguaçu. Precisamos cuidar dos rios.
Aí tem aqui, ó, o rafting também, que é feito nos rios também, tá? Agora vamos para as atividades do livro, páginas 26 e 27. Páginas 26 e 27, aula e data, tá? Aí tá, aproveitamento dos rios, tudo aquilo que a tia já comentou lá no slide, que a água é utilizada para muitas atividades do nosso dia a dia, não só para beber. Aí tem aí, ó, o transporte de pessoas, que é o hidroviário, tá vendo? Para que serve os rios. Aqui a usina hidrelétrica, a geração de energia elétrica, tá? Isso aí é a usina hidrelétrica do Xingó, fica no Rio São Francisco, que é conhecido como Velho Chico. Aí nas atividades, como os rios podem ser aproveitados, a tia colocou ponto a ponto lá no slide como os rios podem ser aproveitados, tá? O número 2, você vai identificar o tipo de aproveitamento que está sendo representado na imagem. Essa imagem representa o quê? O que o moço está fazendo no rio? Essa imagem aqui, a água do rio está servindo para quê? E essa imagem aqui, radical, o que a pessoa está fazendo, tá? Você vai colocar para tia. Na atividade número 3, é uma atividade que vai estar valendo ponto de trabalho de geografia, tá ok? Então, vocês vão colocar no número 3, trabalho, em cima do número 3. Vocês vão escolher um rio do nosso município, aqui de São João de Meriti. Vocês vão pesquisar, tá? Vão anotar em uma folha, na sua folha do seu caderno, ou uma folha à parte, tá? Vai pesquisar tudo bonitinho. O nome do rio, o lugar onde o rio nasce, o lugar da sua foz. Se o rio tem algum afluente, você vai escrever qual afluente. Se o rio é... Para que o rio é aproveitado, você vai escrever se ele é aproveitado para abastecimento, se ele é aproveitado para irrigação, se ele é aproveitado para navegação, se ele é aproveitado para pesca, se ele é aproveitado para lazer, se ele é aproveitado para energia elétrica ou se ele é aproveitado para outros fins e quais são esses fins, tá? Você vai pesquisar, vai colocar o nome do rio, a nascente desse rio, tudinho, tá? Você vai responder todas essas perguntas. Você vai escolher um rio do seu município, de São João de Meriti, tá? Você vai pesquisar lá na internet, rios de São João de Meriti, vai escolher um e vai escrever sobre este rio, tá? No seu caderno de geografia, tudo bonitinho, o cabeçalho, a data, o seu nome, o meu nome... Trabalho de geografia, atividade número 3. Aí você vai colocar página 27. Aí vai colocar bolinha, nome do rio. Você vai escrever o nome do rio. Vai fazer outra bolinha, escrever o lugar que ele nasce. Vai fazer outra bolinha, vai escrever o lugar da sua foz. Você vai responder todas essas questões aqui no seu caderno de geografia. Tirar uma foto e enviar para ti até a próxima aula de geografia, tá? Que vai ser dia 3 de junho. Façam, porque é a atividade que vai estar pontuando já para o segundo trimestre, tá? Bom, queridos, essa foi a nossa atividade de geografia. Não deixem de fazer o trabalho de geografia, tá? A pesquisa. Porque ela já vai estar contando pontos para as avaliações do segundo trimestre que vocês vão começar a realizar a partir do dia 1º, tá? Vão ser avaliações que vocês vão realizar através do Google Formulário, tá? Onde a tia colocou algumas questões de múltipla escolha para vocês estarem resolvendo. Então, façam as atividades, todas as atividades que a tia está pedindo voltadas para trabalho que vai valer pontuação, façam, tá? Porque aí auxilia e ajuda vocês na sua nota. Não deixem de realizar não, tá? Agora vocês vão pegar o livro de vocês de português, tá? E abrir na página 52. Vocês vão datar das páginas 52 até a página 55, tá? Datem da página 52 até a 55.
Na página 52 do seu livro, que você já datou, tem o conto da Cinderela, só que ele está contado de uma versão mais moderna, não aquela tradicional que a gente já conhece, tá? Então você vai ler todo esse conto da Cinderela para poder interpretar as atividades das páginas que vêm a seguir, tá? Você vai ler o conto para poder fazer a interpretação desse conto. Você vai circular no texto palavras que você não conhece. Você vai observar aqui no texto da Cinderela, tá? O conto aqui da Cinderela. Palavras que você não conhece, você vai circular, tá? Aí a segunda perguntinha foi assim, ó. Quais palavras foram inventadas para a carruagem que não era nem totalmente abóbora, nem totalmente carruagem? O autor desse conto moderno aí colocou a carruagem de abóbora da Cinderela lá do conto tradicional de uma maneira diferente. Qual foi? Quais foram, tá? Quais foram as palavras que ele inventou? Crie outra palavra para carruagem de abóbora. Sem ser essa que o autor escreveu no texto, você vai escrever uma também, tá? Página 54, número 1 são respostas orais. Cada um vai colocar a sua resposta, tá? Ou pensar na sua resposta. Como era a vida da Cinderela no conto de fadas que você acabou de ler? Como que era a vida da Cinderela? Por que o narrador diz que o encantamento perdeu o efeito? O final da história é igual ao dos contos de fadas tradicionais? Você acha que a Cinderela viveu feliz para sempre na versão desse conto aí? De qual das versões do conto da Cinderela você gostou mais? Por quê? Desse moderno ou do tradicional, tá? E você vai escrever o porquê. Na verdade, você não precisa de colocar respostas, são respostas orais, tá? Então, cada um imagina qual seria a sua resposta, tá? Escrevam respostas curtas, não precisa ser respostas longas não, tá? Respostas curtas. Aí tá falando aqui o que é conto de fada moderno, que ele explora o humor e o tema dos personagens presentes nos contos de fadas tradicionais, ou seja, eles vão contar um conto diferente daquele que nós já conhecemos, tá? Aí no número 2 está pedindo para você reler o texto, o pedaço do texto, sublinhar no texto outros trechos em que o narrador comenta a história parecendo conversar com o leitor. Porque tem partes do texto aí do conto moderno da Cinderela que parece que o autor está querendo conversar com você, tá? Então você vai sublinhar essas partes. Por que você acha que o narrador fez esses comentários? Aí você vai escrever o porquê você acha. Na letra C, o narrador fez esse tipo de comentário no conto da página 40, naquele conto tradicional. Ele fez os mesmos comentários? Sim ou não? No 3, por que à meia-noite a carruagem não voltou a ser totalmente abóbora, como no conto tradicional? Por que nesse conto moderno, você vai ler lá o conto, a carruagem não voltou a ser abóbora totalmente? No número 4, releia. Lá se foi ela, dançando com o príncipe, fugiu à meia-noite, perdeu o sapato. Essas coisas todas que todo mundo já sabe. Você vai explicar o que significa essa frase aqui, ó, esse trecho, essas coisas todas que todo mundo já sabe, tá? Complete conforme o texto e depois responda a pergunta. Você vai fazer a soma de abóbora com carruagem, o que vai dar de acordo com o texto, tá? Carruagem mais da carro-abóbora. Com que intenção essas palavras foram criadas? Essas duas palavras aqui tiveram que intenção, tá? Número 6. Por que a Cinderela nunca passou fome, tá? Por que a Cinderela deste conto, tá? Não passou fome. Aí tá falando para que servem os objetos mágicos e os personagens dos contos de fadas, tá? Que eles geralmente não aparecem nos contos de fadas tradicionais, nos contos antigos, tá?
desses contos modernos. Aqui, ó, por exemplo, ele está citando que o príncipe pode ser medroso, a fada madrinha pode ser engraçada, a varinha de condão pode fazer feitiço pela metade, ou seja, pode não dar certo o feitiço da varinha de condão. Assinale as frases que descrevam características dos personagens e objetos dos contos de fadas modernos, tá? Vocês vão ler as frases e vão assinalar somente aquelas que se parecem com contos de fadas modernos, que descrevem as características dos contos de fadas, mas modernos, não os tradicionais, tá? Vocês vão assinalar. No número 8, vocês vão completar o quadro, tá? E comparar os finais dos dois contos. Como que terminou o conto da Cinderela? Cinderela casou-se com o príncipe e eles... Conto de fadas moderna. A Cinderela resolveu que não, pontinho, pontinho, pontinho. E como o príncipe, pontinho, pontinho, não queria saber de príncipe nenhum. Ficou morando numa casinha à beira da estrada. Você vai completar como terminou o conto de fadas tradicional, tá? Da Cinderela. E como terminou esse conto da Cinderela moderna, tá? Cinderela do nosso tempo. Bom, foram essas as atividades. Isso aqui são atividades de interpretação, tá? Então, para realizá-las, você vai ter que ler o texto com atenção, o texto da página 52, tá? Leiam o texto com atenção para poder estar interpretando corretamente, tá? São atividades de interpretação de texto. Bom, queridos, fechamos a nossa aula de português, fechamos também a nossa aula de geografia. Agora vamos para a nossa aula do trajeto, onde nós estamos trabalhando a Agenda 2030, tá? Onde a ONU colocou alguns objetivos que pretende alcançar até o ano de 2030. Em relação a desenvolvimento sustentável, erradicação da fome, tá? São alguns objetivos aí que nós estamos vendo nessas aulas que nós estamos tendo do Trajeto I. Ontem vocês viram um vídeo onde uma criança estava vendo lá a alimentação que ela deveria consumir, né? Aí a tia até comentou que nem sempre todas as pessoas têm alimento na mesa. E é isso que eles querem fazer com isso, ou seja, diminuir a desigualdade que existe no mundo, tá? Então, vocês vão pegar o seu livro. Hoje nós também iremos utilizar o encarte, tá? Que você vai trabalhar um infográfico. A tia quer que vocês peguem o seu livro de história, livro não, tá? Seu caderno de história, coloque o cabeçalho, tá? A data de hoje e escreva atividade, trajeto e... Agenda 2030, tá? No seu caderno de história. Você vai fazer o seu cabeçalho bonitinho, a SEMES, a data de hoje, o seu nome, o meu nome, e escrever atividade, trajeto e Agenda 2030, tá? Porque vocês vão ter que produzir um infográfico no seu caderno. A tia vai mostrar a imagem de como vai ser o infográfico que você vai fazer, tá? E também vai colocar o PDF abaixo da aula, que aí se tiver alguma dúvida na hora de montar, vocês abrem o PDF, tá? Para vocês verem como que vocês têm que montar esse infográfico, tá? A tia vai colocar o site também da onde a tia retirou esse infográfico, que o livro pede para vocês anotarem o link. Então, a tia vai dar o link também para vocês. Então, vocês peguem o livro, tá? De Trajeto I, que a tia já vai falar as páginas e explicar para vocês o que vocês têm que fazer na atividade de hoje, tá? Ó, na aula de hoje nós vamos ver lá, tá? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS da Organização das Nações Unidas, que é da ONU, tá? Vocês têm dois encartes aí, no encarte de vocês, que é voltado para o Trajeto I, tá? Tem algumas imagens aí no seu encarte 2, no volume 2, que são atividades do Trajeto I. Então, a tia quer que vocês peguem esse encarte, tá, ó? Esse encarte aí que vocês têm, ó. Número 1, que tá escrito assim, problemas globais relacionados à segurança humana. Aí tem alguns temas aqui, ó.
miséria, crianças trabalhando, pessoas que se sentem seguras, muita comida. Vocês peguem esse, vocês abrem o encarte e vejam esse encarte aí. Vocês não vão te retirar ele não, tá? Só a tia quer que vocês encontrem ele. Este, que é o encarte 1, tá? E o encarte 2, tá? Que é os objetivos relacionados àquele que estão no número 1, tá? No número 1 tem os problemas, tá? Os problemas de segurança humana. E o 2 tem o objetivo da ONU em relação a esses problemas, tá? Da Agenda 2030. Então, vocês encontrando esse encarte, fiquem com ele, que vocês vão trabalhar com eles dois, tá? Vocês vão escolher 3 ODS do encarte 1 e 3 ODS do encarte 2. Mas preste atenção numa coisinha que a tia vai explicar para vocês. Esse é o 1. Vamos supor que você escolheu a miséria. Você vai recortar a miséria e vai procurar no encarte 2 esses números aqui, ó. Ou o 1, ou o 2, ou o 10 e retirar, tá? Se você escolheu a miséria, você vai ter que escolher ou o número 1, ou o número 2, ou o número 10 do encarte 2, que vai ser o que as propostas da ONU em relação à miséria, tá? Tem no número 2 fome zero, no número 1 acabar com a pobreza e no número 10 a definição que eles querem, que é a diminuição das desigualdades. Então, se você escolher o número 1 do encarte 1, você vai tirar o 1, o 2 ou o 10 para você montar o infográfico que a tia vai mostrar como, tá? Então, o objetivo é você escolher 3 ODSs, você vai colocar aqui as que você escolheram, e as 3 opções do que a ONU pretende fazer em relação a essas 3 ODSs que vocês escolheram. Vamos supor, você escolheu 1, 2 e 5. Você vai colocar aqui 1,2 e 5. Aí vai colocar quais os números que você escolheu do 1, qual o número que você escolheu do 2 e qual o número você escolheu do 5 para montar o infográfico que a tia vai mostrar agora, tá? Como a tia falou, ó, o seu infográfico tem que ter o cabeçalho da escola, a data, 27 de maio, o meu nome, o seu nome, atividade, trajeto, agenda 2030. Aí o que a tia fez? A tia montou um infográfico que vai mandar para vocês em PDF para vocês terem uma ideia, tá? Do que fazer. Eu escolhi 3, ó, do encarte 1, tá vendo, ó? Eu escolhi miséria, 1, 2 e 10. Escolhi crianças trabalhando, 8, 4, 10. E escolhi guerras e conflitos. Vocês vão montar um infográfico, tá? E ir colando. Ó, tá vendo? Igual a tia fez. Depois, a tia colocou o objetivo da ONU em relação a cada um desses que ela escolheu, a cada uma dessas ODS que ela escolheu. Ó, eu escolhi 1, 2 e 10, miséria. Acabar com a pobreza. Escolhi o número 1, colei do lado. Tá? Aí no 2, a segunda. Existem crianças trabalhando. Aí eu coloquei aqui, uma das propostas é a diminuição das desigualdades, ou seja, todas as crianças terem o mesmo direito, tá? Direito a estudar, direito a brincar e não de trabalhar, porque criança tem que ser criança. Aí eu escolhi essa e colei o que a ONU pretende abaixo. Aí a terceira, guerras e conflitos, eu escolhi que era o número 16. O objetivo da ONU em relação a isto, paz e justiça e instituições eficazes, ou seja, paz e justiça e uma melhor punição para aquelas pessoas que fazem guerra
e conflitos, porque a gente sabe que, infelizmente, no meio de guerra e conflito, a maioria que paga são os inocentes. Então, você vai montar esse infográfico, tá? No seu caderno, ó. Vai fazer essas linhazinhas e na linha você vai colar o número que você escolheu, tá? Aí, ao lado, você coloca o nome. A definição da ONU para cada objetivo que você escolheu. A tia vai mandar o PDF também, tá? Embaixo da videoaula. Que aí, se você tiver alguma dúvida, você abre o PDF, tá bom? Voltando para o nosso livro, tá? Aí, o 1, o 2, o 3 e o 4 você já fez. No número 5, você vai produzir um desenho representando cada ODS que você fez, tá? Cada ODS que você colou no seu infográfico, você vai produzir um desenho, tá? Aquela que a tia colocou, acabar com a fome. Aí a tia poderia desenhar umas crianças todas reunidas fazendo um piquenique, né? Aí você vai usar da sua imaginação na hora de produzir o seu desenho, tá? Aí aqui o tema que foi atribuído por mim foi Agenda 2030, tá? Vocês vão escrever aqui, Agenda 2030. E o infográfico que vocês já fizeram. O link do infográfico é clickpages.com.br, tá? clickpages.com.br, que foi da onde a tia tirou aquele modelo de infográfico, tá? Essas foram as nossas aulas de hoje. Qualquer dúvida em relação ao infográfico, pergunte à tia, tá? Faça pergunta se você tiver algum problema na realização dele, mas a tia vai mandar a imagem dele embaixo da videoaula para vocês não ficarem com tantas dúvidas em relação de como fazer, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.